Graças e paz, amados. Hoje eu vou mostrar para vocês, com muita simplicidade, como o preterismo ele não tem fundamento e como é fácil você provar que eles estão errados, tá bom? Eu quero basear o meu argumento hoje em Romanos capítulo 8, ok? Versículo 19, 20, 21, 22 e 23. Esse texto aqui, ele sozinho, ele destrói completamente a doutrina preterista. Por quê? Na doutrina preterista, você percebe que o sacrifício de Jesus, ele é inferior em termos de alcance do que o pecado de Adão. O apóstolo Paulo, todas as vezes que ele compara o pecado de Adão com o sacrifício de Jesus, ele mostra a superioridade, né, do sacrifício de Jesus. Como, por exemplo, ele faz aqui mesmo na carta de Romanos, no capítulo 5. Mas, na visão preterista, o pecado de Adão é muito mais poderoso do que o sacrifício de Jesus. Por quê? Vamos lá. Quando Adão pecou, ele afetou ele mesmo, ele afetou a humanidade completamente, né? Em todos os aspectos, espírito, alma e corpo. E não apenas isso, ele também afetou a criação. Vocês se lembram que Deus disse para Adão, maldita é a terra por tua causa. Então o pecado de Adão afetou ele mesmo, sua esposa, a humanidade em todos os seus aspectos, espírito, alma e corpo, e ainda afetou a criação. Mas na visão preterista, o sacrifício de Jesus, ele não tem o mesmo poder de alcance que o pecado de Adão. Na verdade, é um alcance muito inferior. Por quê? Ele alcança somente o nosso espírito. Somente isso, não alcança nem o nosso corpo, muito menos a criação ao nosso redor. Ou seja, Adão veio, pecou e trouxe queda para a humanidade, espírito, alma e corpo, e também para a criação, para a terra. Já Jesus veio trazer somente uma salvação para o espírito e deixar o corpo como está e deixar a terra como está. As pessoas vão continuar aí pecando, matando, roubando, as crianças vão continuar sendo estupradas. Jesus não pretende mudar nada disso. A criação vai continuar, cada vez com novas epidemias, doenças. Nunca vai haver a reversão daquilo que Adão foi capaz de causar de mal nesse mundo. Então, você vê que Jesus, ele tem o poder, né, o sacrifício dele tem o poder de apenas restaurar uma pequena parte daquilo que Adão estragou. Mas o que o apóstolo Paulo ele nos ensina é o contrário. Ele nos ensina que tudo aquilo que Adão prejudicou, em Cristo será restaurado. O apóstolo Pedro, em uma de suas pregações, ele diz que contém que os céus retenham Jesus até o tempo da restauração de todas as coisas. Tudo o que precisa ser restaurado, tudo aquilo que foi afetado por Adão, vai ser restaurado através de Cristo. Então vamos ler aqui o que Paulo diz sobre a natureza. Veja, verso 19. A própria natureza criada aguarda com vívido anseio pelos filhos de Deus, que os filhos de Deus sejam revelados. Porquanto a criação foi submetida à inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria natureza criada será liberta do cativeiro da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Então perceba que quando os filhos de Deus tiverem a total liberdade, a criação também vai ser liberta da maldição de Adão. Ela vai ser restaurada. Verso 2, verso 22. Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece com dores de parto. Eu pergunto, isso que Paulo está narrando aqui, né? Que até aquele momento ali, a criação estava gemendo com dores de parto. Isso mudou do ano 70 para cá? Chegou no ano 70, Jerusalém foi invadida e pronto, a criação foi restaurada e hoje está tudo bem.
o planeta não geme mais, não tem mais catástrofe, não tem fome, né? A Terra parou de produzir abrolhos, doenças pararam de surgir, né? A Terra foi restaurada no ano 70, não é isso? Então veja que Paulo ele está deixando claro que vai haver uma completa restauração de tudo aquilo que Adão afetou, inclusive a natureza. Porque se a terra foi maldita por causa de Adão, é óbvio que a terra precisa ser bendita por causa de Cristo. Então Cristo precisa abençoar a terra, não somente os seres humanos. E pior ainda, né? Porque eles dizem que Jesus não afeta os seres humanos completamente, mas somente o seu espírito e não o seu corpo. Mas olha aqui no verso 23, e não somente ela, a criação, mas igualmente nós que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. A redenção do nosso corpo. Perceba que Paulo não está dizendo que a gente está aguardando um outro corpo, né? Deixar esse corpo aqui morrer e ter um outro corpo. Ele está dizendo, aguardamos a redenção do nosso corpo. Este corpo vai ser redimido. Se Paulo estivesse falando aqui de um corpo novo que está esperando por nós, não seria redenção, porque este corpo novo seria um corpo que nunca esteve sob pecado, então não precisaria de redenção. O corpo que precisa de redenção é o corpo que se encontra escravizado pelo pecado, que ele vem falando aqui, olha, desde os versículos anteriores. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não com a natureza carnal para andarmos submissos a ela. Porque se viveres de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizer de morrer os atos do corpo, vivereis. Olha aqui o verso de número... Cadê? 3, olha o finalzinho aqui. E assim condenou o pecado na carne. Então veja que, a princípio, nós recebemos as primícias do Espírito. Nosso Espírito ele é vivificado. Como Paulo vai dizer aqui no capítulo 8. Mas ainda assim Paulo está dizendo que nós que temos as primícias do Espírito ainda aguardamos a redenção do nosso corpo. A obra não foi concluída ainda. Aquele que começou a boa obra há de completá-la. Então perceba que o sacrifício de Jesus ele vai afetar tudo aquilo que Adão afetou. Ele vai afetar a humanidade, espírito, alma e corpo, e ele vai afetar a natureza. E não somente isso, ele também vai afetar a sociedade. Por quê? Vamos ver aqui Isaías capítulo 2, que está falando do reino messiânico. Olha, versículo 2. Nos últimos dias o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal, será elevado acima das colinas e todas as nações correrão para ele. Isso aqui é a implantação do reino de Cristo. Verso 3. Muitos povos virão clamando, vinde, subamos ao monte de Yahvé, a casa do Deus de Jacó, para que ele nos instrua a respeito dos seus caminhos, e assim andemos nas suas veredas. Com efeito, de Sião sairá a lei, e de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Olha o verso 4 agora que interessante. Ele julgará entre as nações, e solverá as contendas de muitos povos, e esses converterão suas espadas em lâminas de arado, e suas lanças em foices. Uma nação não levantará sua espada contra outra, nem será necessário que se preparem para a batalha. Eu te pergunto, desde o ano 70 que não tem mais guerra, que as nações pararam de guerrear, desde o ano 70 que as nações pararam de fabricar armas? Como é que fica isso? O texto está dizendo que no reino de Cristo as nações não vão mais guerrear. E olha em Apocalipse o que diz. Apocalipse, capítulo 2. Jesus não apenas é aquele que vai reger as nações com vara de ferro, mas ele promete para a igreja, veja, verso 26, ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei poder, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Aí eu te pergunto, você que crê em Jesus, né? Você tem autoridade sobre as nações? E aí, nós já temos autoridade sobre as nações? Então que tal? Vamos pegar aqui um avião e vamos lá na China, falar pro imperador lá, parar de perseguir os nossos irmãos, parar de derrubar a igreja. Vamos lá no Afeganistão, lá, falar para os presidentes muçulmanos, falar para eles pararem de degolar cristãos, estuprar cristãs.
Vamos botar ordem então nas nações, porque está uma bagunça. Se nós já temos autoridade sobre as nações, então vamos exercer essa autoridade. Agora veja o verso 27. E ele as governará com cetro de ferro, e as reduzirá a pedaços como se fossem vasos de oleiro. E aí? Nós já estamos governando com Cristo as nações com cetro de ferro? Então por que as nações não obedecem a Cristo? Por que as nações matam cristãos? Por que as nações têm injustiça, fome, miséria? É sério isso? Que no ano 70 Jesus veio e ressuscitou os crentes espiritualmente e só isso? Agora o mundo vai continuar aí para sempre, né? As nações fazendo o que querem, guerreando, matando, roubando, mulheres sendo estupradas, crianças sendo estupradas, sendo vendidas como escravas, sendo roubadas para vender órgãos, e Jesus não está nem aí para isso. Esse é o Jesus que vocês servem? Esse é o Deus que vocês servem? Um Deus que não se importa, só se importa com o nosso espírito, não se importa com todo o sofrimento que a humanidade tem vivido. Então, quando o mundo chegou num nível de maldade muito grande, né, lá em Gênesis, Deus mandou o dilúvio. Quando a maldade de Sodoma e Gomorra chegou num nível muito alto, Deus destruiu a cidade. Mas agora vocês estão dizendo que o mundo do jeito que está não vai ser julgado? Né? Vai ficar por isso mesmo? Então tá bom. Isso aí é para vocês verem como é ridícula, profana, diabólica e absurda a doutrina preterista. Ela nega, né, as profecias que dizem que Jesus vai reger as nações com vara de ferro e ainda diminui o sacrifício de Jesus, colocando ele muito abaixo do pecado de Adão, dizendo que o sacrifício de Jesus não tem poder suficiente para restaurar tudo aquilo que Adão afetou. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu peço a você que se inscreva aqui no nosso canal, não deixe de ativar o sininho, deixe o seu like, comente e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Me ajude a espalhar a palavra de Deus. Eu agradeço você que ficou até aqui e encontro você no próximo vídeo, se Deus assim permitir.